Xitsonga política, política ibirimi la wena. Xitsonga política. Xitsonga política, política ibirimi la wena. Xitsonga política. Xitsonga política, política ibirimi la wena. Xitsonga política. O que nós vamos falar hoje? Hoje, este programa está sendo feito com o cartaz sobre a agricultura em Moçambique. E o tema, nós designamos esse tema como 50 anos de assassinato. Como vem aí, 50 anos de assassinato da agricultura em Moçambique. Bom, antes de nós falar, mas por que estamos a falar exatamente da agricultura? Estou a falar da agricultura por uma razão muito simples. É que, desde 1975, quando nós fomos independentes, a Constituição da República, já nessa altura, a República Popular, já colocava a agricultura como a força motriz para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico de Moçambique. E até hoje, cantamos todos nós que a prioridade do desenvolvimento passa pela agricultura. Por quê? Porque a maior força de trabalho do nosso país está exatamente na agricultura. Mas será que é isso mesmo que a gente tem feito nos últimos 50 anos? É aí onde a gente tem feito o investimento? Bom, antes de nós entrarmos nestas questões, vamos passar o vídeo que se tornou viral agora do ministro da Agricultura, o Roberto Mito, né? Vamos passar o vídeo para depois nós sabermos como enquadrar o tema de hoje. Podemos passar o vídeo que se tornou viral, que o ministro da Agricultura diz que não tem conhecimento do programa Sustentar. Não o conhece. 50 anos estamos a ser governados pelo mesmo partido, pelo mesmo regime, pelo mesmo governo, e há um governo que não sabe o que o anterior fez. E coisa curiosa é que o Sustenta ainda não está encerrado, ainda está a decorrer. Como é que o ministro está num ministério onde um programa que ainda está a decorrer, ele diz que não conhece? Mas vamos lá passar aí, passamos aí o vídeo. Vamos passar o vídeo para ver esta imagem. Passemos aí o vídeo. Passemos o vídeo só para... Senhor Ministro, qual é o ponto de situação do projeto Sustenta, Senhor Ministro? Não sei. Em 2017, o governo de Moçambique lançava o que seria o projeto para desenvolver a agricultura, transformando a prática da agricultura familiar, que representa 98% das exportações agrícolas, em cadeias de valor produtivas de larga escala. O projeto, apelidado Sustenta, era promissor, até porque pretendia cumprir um mandato constitucional de tornar a agricultura a principal atividade econômica do país. Passados 8 anos, em abril passado, o governo confirmou que mais de 2.000 extensionistas do projeto estão com os contratos caducados. Confrontamos o ministro da Agricultura sobre a situação atual do projeto, que prometia mudar a vida dos moçambicanos. O dirigente desconhece a iniciativa. Senhor Ministro, qual é o ponto de situação do projeto Sustenta, Senhor Ministro? Que projeto? O projeto Sustenta, como é que está neste momento? Não sei. Apesar da resposta, insistimos mais uma pergunta. Senhor Ministro, está satisfeito com o atual estágio do projeto? A resposta não tardou, apesar de não ser o que os extensionistas moçambicanos esperam saber. O Ministro está satisfeito com a atual situação? Eu estou a desenhar o programa de desenvolvimento da agricultura deste país neste mandato. É sobre isso que eu falo. Se é somente sobre isso que o dirigente fala, a quem cabe dar respostas aos moçambicanos sobre os projetos do setor que dirige? Ok, estamos de volta e assim nós tivemos o ministro da Agricultura a dizer que, primeiro, não sabe qual é o estágio do projeto ou do programa, que já não é projeto, agora é um programa. Portanto, o Sustenta surgiu em 2017, por 3 anos, 17, 18 e 19, como projeto, portanto, em 2 províncias, que era Zambésia e Nampula, e depois converteu-se, nos anos seguintes, num projeto a nível nacional. Passou a ser chamado Sustenta Nacional. O que me admira e acho interessante
é o ministro também dizer que está a desenvolver ou está a elaborar, está a desenhar um projeto de desenvolvimento da agricultura. Um projeto ou um programa de desenvolvimento da agricultura. Portanto, se o ministro está a desenvolver isto agora, se está a elaborar isso agora, quer dizer que todo o histórico relativamente às políticas, às estratégias e aos planos da agricultura, ou ele desconhece ou acha que é alguma coisa para pôr uma borracha por cima e começar tudo de novo. E este é o grande problema que nós temos aqui neste país, é que não existe a chamada continuidade institucional, não existe a chamada memória institucional. Cada um que aparece num certo ministério vem com seu próprio programa, vem com seu próprio, da sua própria estratégia, vem exatamente com a sua linha de visão. Não há uma continuidade. Então, onde é que nós estamos a ir agora exatamente com uma situação dessa? Por exemplo, se nós formos a olhar, desde 1975 até hoje, houve vários programas, houve várias estratégias, houve várias políticas ligadas à agricultura. Bom, há aquelas que são muito faladas, como o ProAgri 1 e 2, não vou falar disso. Vou falar, por exemplo, nos últimos 18 anos. Quais são as grandes políticas, quais são os grandes programas que nós desenhamos em Moçambique? Por exemplo, na área da agricultura, se nós formos a ver as estratégias, as políticas para a agricultura, só do setor privado, só para o setor privado, políticas da agricultura para o setor privado, que tanto exige algum investimento no setor privado, nós temos, por exemplo, aquilo que chama-se do CEPAGRE, que é o Centro de Promoção de Investimento da Agricultura. Então, só para o setor privado, nós já tivemos aquilo que chamamos do chamado Plano Integrado da Comercialização Agrícola. Isto existe. Será que ele vai apagar isto? Nós já tivemos aquilo que foi chamado o Plano Nacional de Investimento da Agricultura, não é? Portanto, aquilo que eu antes tinha falado do Plano Integrado de Comercialização Agrícola, até tem um nome engraçado, que chama-se PICA. Depois temos o Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário, que é o chamado PNISA. Isto estou a falar apenas do setor privado. Em relação ao pequeno agricultor, nós já sabemos, durante muitos anos, foi muito discutido, os famosos PARPAs, PARPA 1, o PARPA 2, nós também tivemos, para além do PARPA 1, PARPA 2, nós também tivemos o chamado, o programa, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Privado, que chama-se também PETSA. A minha pergunta é, será que o ministro vai apagar este Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura? Também tivemos aquilo que chama-se do PODA, que é o Plano Operativo de Desenvolvimento da Agricultura. Este ministro também vai apagar isso? Então, se nós formos a ver, por exemplo, na área da extensão, eu estava ali a ouvir na reportagem a dizerem que cerca de 2.000 extensionistas vão ficar com seus contratos praticamente expirados, vão para o olho da rua. 2.000 extensionistas, depois falamos sobre isso. Mas na área da extensão, dos extensionistas, nós já tivemos aquilo que chamou o Programa Nacional de Extensão Agrária, chamada PRONEA. Ainda nos extensionistas também nós tivemos o Programa Integrado de Transferência de Tecnologia Agrária. Por acaso tem um nome engraçado. O nome é PITA. Quer dizer, há tantos nomes, né? Veja só, já tivemos o PICA, já tivemos o PODA, já tivemos a PITA. Tudo isso são programas que foram desenhados ao longo desses anos todos, pelo mesmo regime, pelo mesmo partido, pelo mesmo governo. Então, o senhor ministro não sabe. Hoje o Sustenta ainda está a funcionar, o Sustenta hoje, dentro do Ministério da Agricultura. O Sustenta não está fora do Ministério da Agricultura. Ainda temos esses extensionistas, por exemplo, que agora receberam um pré-aviso de que os seus contratos vão expirar. Quem está a gerir estes contratos? Então o ministro não sabe disso.
ele não está a par de que há esta questão do sustenta que ainda está em curso dentro do seu próprio ministério. Não se tem consciência disso. Por falar nisso, vamos falar um bocadinho do sustenta. Sustenta surgiu em 2016, foi inaugurado em 2016, entrou em vigor em 2017. Mas foi produto de quê? Todos aqueles programas que eu acabei de dizer-vos aqui, o PICA, o POD, Proneia, o PNISA, o PARPA, tudo isto chegou-se à conclusão de que não funcionava. Então introduz-se o sustenta. Na verdade, é preciso compreender uma coisa. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Muito antes destas polêmicas, o sustenta, na verdade, o que é? O sustenta, ele é uma espécie de um subproduto do famoso FNDS, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ele surge como uma transição do famoso Fundo do Ambiente, que estava antes no Ministério do Ambiente. E como estamos num governo, como estamos num regime em que cada vez que há um ciclo eleitoral, há novos programas, há novas prioridades, não há continuidade, não há coerência. Quando o ministro Celso Correia assume o pelouro do MITADER, que era o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, ele herda o FUNAB, que era o Fundo do Ambiente. Converte, atenção, presta atenção, você que está aí em casa, vocês estudantes, fiquem aí com um bloco de notas, tomar nota, porque vocês já sabem. Quando eu estava a falar do FNDS, falava do sustenta, há 2 anos, alguns diziam que o Venâncio estava a exagerar. E hoje, já estão a ver que, afinal de contas, eu já falava da seriedade destes assuntos há 2 anos. Então, presta atenção no que vou dizer hoje, porque provavelmente daqui a 2 anos também vocês vão voltar a ter novas polêmicas. Presta atenção. E você, estudante, toma nota. Toma nota. Põe megas aí, senão pode perder uma parte da live. Quando o Celso Correia está no pelouro do MITADER, que era o Ministério do Ambiente, Ministério da Terra, Ambiente, ele converte o FUNAB, que era o Fundo do Ambiente, no FNDS, Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, como vocês estão a ver aí na vossa tela. Este Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é o saco onde, a partir dele, saiam os fundos para onde? Para o sustenta. Saiam os fundos para onde? Para o chamado MOSBio. Saiam os fundos para onde? Para o chamado MOSLAND. Saiam os fundos para uma série de projetos, naturalmente, que o projeto sustenta foi o mais mediático, foi o mais debatido, mas há vários fundos aí. O que nós tivemos ao longo desse tempo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável? Até hoje, passam 8 anos. Atenção, 8 anos. A coisa que não quer calar, senhor ministro, quais foram os resultados concretos do sustento? Isto é importante nós vermos isso. Quais foram os resultados ao longo desses 8 anos do sustento? Primeira coisa, quais foram ou qual foi a prestação de contas? Qual foi a prestação de contas relativamente ao sustento? Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o ministro não pode entrar no ministério sem saber qual é o produto, o que resultou, qual é o relatório, tanto o relatório técnico como o relatório financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Onde está o sustenta? Ou não vai se preocupar com isto? Então, meus amigos, agora vamos ver quais foram verdadeiramente os resultados que nós tivemos, quais foram os resultados
que nós de fato tivemos com o sustento? Quais foram os resultados que nós tivemos de fato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável? Nós voltamos a ter os mesmos problemas que aconteceram com este fundo ao longo de 50 anos. Desde 1975. Primeiro, a chamada instabilidade institucional. Termos simples, o que isso quer dizer? É o que eu estava aqui a dizer. Entra um ministro com o seu programa. Se transfere-se outro ministro, também transfere-se o programa. O ministro Celso Correia, quando ele estava no Mitader, onde ele transforma o FUNAB, que é o Fundo do Ambiente, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ele, no mandato seguinte, no segundo mandato do presidente Nyusi, onde ele passa do Mitader para o MADER, ele transporta. Atenção ao que estou a falar, meninos, estão aí em casa, estudantes, prestar atenção a isto. Ele transporta consigo também o fundo. Quer dizer, o fundo é como se fosse um produto que anda no seu bolso, um celular que anda no seu bolso. Quer dizer, saiu do ministério, foi para o outro, também levou o fundo consigo. E coisa curiosa, não só levou o fundo, como também levou consigo os seus pupilos. Porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, depois criou-se uma empresa que chamou Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Investimentos S.A., que era uma empresa. E os administradores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável eram os mesmos do FNDES S.A., empresa. Onde o mais destacado... Não, isso temos que dizer, ou é para não falar. Temos que dizer aqui. O administrador, o PCA, Cláudio Borges, filho do antigo ministro das Pescas. É assim como nesse país as coisas são feitas. Mas a boss, que controlava todo o TAC, todo o negócio lá, a senhora Nilza, do partido Frelimo. Vejam só, é a senhora que detém o conhecimento aprofundado sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Saltaram de um ministério para o outro. Se calhar é o que o atual ministro também vai fazer. Também ele agora quer criar a sua equipa, quer criar a sua estratégia, quer criar o seu programa, também quer criar também os seus comelões, as suas novas bocas. Esta é a primeira coisa que estou a dizer. Resultado, instabilidade institucional. Estão a perceber? Parece uma palavra um pouco cara, mas em termos concretos é confusão. Cada um faz o que quer. Instabilidade institucional se manteve até hoje. Sustenta, disse também que haveria de vir com a chamada mecanização agrícola. O que é isto? Tratores. Estamos agora, e não estou a dizer isto ao acaso, são vários estudos. Antes de eu fazer essa live, eu estudei. Fiz estudos detalhados sobre os vários centros de pesquisa que avaliaram o que foi o sustento. Sobre a questão da mecanização, sobre a questão ligada à mecanização, tratores. Cerca de 1000 tratores que foram dados, porque aqui é preciso perceber uma coisa. O Sustenta é um programa que faz a interligação entre os chamados pequenos agricultores, são ligados à agricultura de subsistência, pequenos agricultores, e os chamados PASSES. PASSES é uma abreviação do pequeno agricultor comercial emergente. Quer dizer, é um pequeno agricultor que está a emergir, está a crescer, como aqueles termos que usávamos antigamente, países em via de desenvolvimento, quer dizer, está ainda a caminhar para se desenvolver, ainda não. Então, são os tais chamados pequenos agricultores comerciais emergidos. Então, havia aqui o pequeno agricultor, aquela mamana que fica ali com a enxada, e o agricultor emergente, que está a crescer, tinham que trabalhar juntos. E, relativamente à maquinaria, relativamente aos tratores, foi provado hoje
a maior parte dos agricultores perceberam os tratores do sustenta, os tratores não foram usados para a produção agrícola. Para falar de estudos, a OMR tem tantas publicações sobre isso. O CIP tem algumas publicações sobre essa matéria. Mas é ir ao arquivo da OMR, estão lá estudos concretos que foram feitos sobre essa matéria. A maior parte dos tratores não foram usados no setor. Alguns tratores foram desviados, que era da agricultura, foram usados para ir fazer o quê? Transporte de madeira. Alguns tratores foram utilizados para fazer o quê? Campanha eleitoral. Alguns tratores foram usados para fazer o quê? Foram para outro tipo de atividade diversa, atividade agrícola. Muitos dos tratores também não tiveram assistência técnica adequada. Primeiro, porque eram tratores inadequados para a atividade agrícola. 2, a assistência técnica desses tratores estava concentrada em Maputo. Uma empresa que está ali, muito próximo, na Shoprite, Centrocar. Era onde estava concentrada a capacidade de manutenção desses tratores. Para o país inteiro. O centro de manutenção estava onde? Em Maputo. Tratores desadequados. E depois, os tratores vinham, não estavam acoplados de forma integrada. Tinham que ter a alfaia, tinham que ter a motobomba, tinha que ter a debulhadora, tinha que ter uma série de acessórios que complementam para ser realmente um kit tecnológico. Isso não aconteceu. Muitos dos agricultores, hoje, muitos que tiveram estes tratores, estão a usar em coisas diversas. Os que receberam caminhões, muitos deles, há provas de que foram usados estes caminhões para fazer campanha eleitoral, foram usados estes caminhões para transportar madeira, foram usados estes caminhões para transportar até exploração minéria. Até exploração minéria. Outra coisa que hoje nós temos na agricultura, que não é diferente do que aconteceu também há muitos anos atrás. O setor da agricultura continua o quê? Secundarizado em termos de acesso ao financiamento, aos recursos financeiros. Hoje em dia, de todo o crédito que se concede à economia nacional, menos de 3% é o crédito que vai para a área da agricultura. 3% não chega para a agricultura. Menos de 3%. E continuamos a dizer que a nossa prioridade é a agricultura. Mas menos de 3% do crédito a economia vai para a agricultura. E mais, hoje, todos estes programas que eu falei, o PODA, PICA, PNISA, o PITA, parece brincadeira, mas são os programas estes que nos últimos 18 anos geriram a agricultura. Todos estes programas, o Sustenta, FNDES, Mosbio, Mosland, todos eles, até incluindo os antigos PROAGRE, o PARPA, todos eles dependentes de financiamento externo. Portanto, o país ainda não consegue, por si só, conseguir financiar os seus próprios projetos. É por isso que os projetos da agricultura, os programas da agricultura, são totalmente desadequados à realidade. Por quê? Nós ainda não conseguimos fazer um programa cujo financiamento é interno. Só fazemos os programas em função do dinheiro disponível que vem do Banco Mundial e do FMI. Significa que estamos a traçar programas em função do quê? Do aproveitamento, do nhonguismo. Estamos a fazer programas em função das cabeçadas que podemos dar ao próprio erário público. Não são programas genuínos. É por isso que até hoje foi tudo escangalhado. Todos os programas foram escangalhados. Aliás, antes de avançar, mais uma pergunta para o ministro. Agora
quando foram apresentados os tais resultados dos 100 dias, foram apresentados resultados relativos ao sustento. O atual ministro, que diz que não conhece o sustento, estava lá. Então, os resultados estavam apresentados do sustento. Ele estava lá, o quê? Ficou surdo, mudo, não ouviu, ou foi raptado quando estavam a ser apresentados. Isto é realmente uma grande brincadeira. Bom, outra questão que temos que falar. Estamos a falar dos resultados do sustenta. Outra questão que está provado. Estou a falar de coisas provadas cientificamente, não é papo furado. Houve redução, houve uma coisa assim que aconteceu. As chamadas culturas de rendimento aumentaram. Culturas de rendimento, estamos a falar de quê? Gergelim, estamos a falar de soja, estamos a falar de essas culturas de rendimento para exportação. Mas os produtos alimentares e as áreas de produção de produtos de alimentação básica reduziram. E os pequenos agricultores, que são a maioria dos agricultores de Moçambique, ficaram com as suas áreas mais reduzidas. E as áreas para a produção de alimento básico para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu distrito, para a sua província, reduziram. Esta é uma questão extremamente importante. Houve redução dos alimentos básicos. É por isso que desconfiamos mais uma vez daqueles dados que o Celso Correia apresentou a dizer que em Moçambique estava comprovado tecnicamente que o moçambicano conseguia ter 3 refeições ao dia. É uma grande mentira isso, porque as áreas de produção tecnicamente estão comprovado que reduziram as áreas de produção de alimentos básicos. Reduziu a capacidade e a produtividade dos alimentos básicos, aquilo que nós comemos. O que exportamos, sim, isso aumentou. Outra coisa também importante. A escolha que é feita. Nós ainda estamos em direto. Estou a ver os nossos produtores com caras estranhas, não? O que é que se passa? Algum problema aí? Ok, então, vamos dizer assim. A escolha que era feita para os chamados pequenos agricultores e também os tais pequenos agricultores comerciais emergentes, para se escolher quem tinha direito a crédito, quem tinha direito a insumos, quem tinha direito a acompanhamento a partir dos extensionistas. Está provado a partir dos estudos que a maior parte das pessoas que tinham acesso ao crédito, que tinham acesso aos tratores, tinham acesso aos caminhões, tinham acesso à semente melhorada, a maior parte deles está provado hoje que 90% dos pequenos agricultores comerciais emergentes, todos eles eram do Partido Frelimo. Estou a falar de coisas comprovadas cientificamente e os dados existem na base de dados. A maior parte deles do Partido Frelimo. Portanto, o sustenta não veio para beneficiar o povo no geral. E isso está provado. Vamos falar de quem mais? Outra questão importante é que o sustenta. Agora vamos falar em termos de modelos de desenvolvimento. O sustenta foi um modelo de investimento público, agrário, que não esteve, não criou o chamado desenvolvimento rural integrado. Bom, o que é isto? Vou-vos explicar, não se preocupe. Tome nota. Estamos a dizer que o projeto Sustenta, o que criava? A ideia do projeto Sustenta, no geral, era converter o pequeno agricultor para um agricultor médio e o pequeno agricultor de subsistência para transitar para um pequeno agricultor comercial. Isto é um programa virado para o mercado. Você produz no seu distrito, exporta para fora do distrito. Produz na sua província, exporta para fora da província. Não há ligação entre o sustenta, por exemplo, com as questões ambientais. Não há ligação entre o sustenta e as questões, por exemplo, de irrigação. Não há ligação entre o sustenta e o desenvolvimento de infraestruturas dentro do distrito.
Portanto, o Sustenta só tinha uma visão ligada pura e simplesmente ao mercado. É por isso que esses projetos, quando chegam ao fim, criam problemas sérios, para que as pessoas aderem ao projeto, mas quando o projeto chega ao fim, as pessoas estão muito mais pobres do que o anterior. Deu para entender? Ou ainda não está claro, você aí em casa? Outro assunto, meus irmãos, que este projeto Sustenta veio a fazer, é que não mudou o padrão que levou o país à falência na matéria da agricultura. Todos os fundos do Sustenta são aquilo que chama-se de fundos off-budget. O que é isso de fundo off-budget? São fundos que são utilizados fora do orçamento geral do Estado. É o que a gente vem fazendo desde 1965 e que levou a nossa agricultura a ficar de rastros. Mesmo sistema, não mudou absolutamente nada. Outra coisa também que queria falar agora, que é muito importante. Foi levantado ali, ainda na peça de reportagem, sobre os 2.000 extensionistas. 2.000 extensionistas que agora estão em risco de quê? 2.000 extensionistas estão em risco de ir para o olho da rua, como se diz. E esses extensionistas, é preciso fazer aqui uma pequena pausa só para falar, esta Câmara, uma pequena pausa só para falar da situação dos extensionistas. Estes extensionistas, que andaram a exibir durante muito tempo que tinham grandes extensionistas, foram contratados 2.000 extensionistas, especificamente para o projeto Sustenta. Estes extensionistas têm salários de atraso. Hoje, que estou a falar, os 2.000 que querem ser dispensados têm mais de 3 meses de salário atrasado. Durante muito tempo, estes mesmos extensionistas, eles tinham que fazer a manutenção das suas motorizadas com o seu próprio bolso. O combustível só foi dado no início do ano. Tinham que tirar do seu próprio bolso para meter o combustível nas próprias motas. Quando não foi criadas nenhumas condições de trabalho para que estes extensionistas pudessem fazer um trabalho de qualidade. Os números que eram apresentados são números inventados, grandes mafias, grandes mentiras, que não correspondiam à verdade. Logo, estes extensionistas não tinham capacidade absolutamente nenhuma de fazer nenhum trabalho válido para a população. É por isso que ainda hoje nós fazemos uma avaliação do que é que realmente os agricultores ganharam com Sustenta. Meus amigos, fora da pequena produção de exportação comercial, zero, e alguns deles vai acontecer com eles aquilo que na literatura digamos, desta matéria da agricultura chama-se a armadilha ou ciclo vicioso da improdutividade. Quer dizer, vão voltar ao estágio em que estavam, mas numa situação muito mais vulnerável do que estão hoje. Estes extensionistas, estou a falar deles hoje, muitos deles, ao fazer a manutenção das suas motorizadas, chegaram a investir por cada motorizada, neste período do contrato, cerca de 100 mil meticais, do seu próprio bolso. Alguns destes extensionistas tiveram acidentes. Há extensionistas com braços amputados. Há extensionistas com pernas amputadas. E havia a promessa de ter assistência médica e medicamentosa que não a tiveram. E hoje vão ser dispensados. É preciso haver uma revisão muito séria sobre isto. É isto que este ministro diz que não sabe. Eu não sou ministro da Agricultura, mas tenho esse conhecimento. É só ler. É só pegar a informação que existe e ler. É só conversar com as pessoas que estão na área, conversar com os agricultores, conversar com os extensionistas, conversar com as pessoas da área. E essa informação nós já temos. Outra questão que é extremamente importante. Eu já tinha falado do crédito. Os critérios que eram dados para dar crédito ao agricultor também eram critérios partidários. As sementes, ainda há uma notícia que saiu sobre a província de Nampula, é que os próprios agricultores reclamavam, estavam de costas voltadas com o Sustenta, porque as sementes, ditas sementes melhoradas, que eram dadas para o projeto, muitas delas eram de baixíssima qualidade.
Algumas dessas sementes, como se diz tecnicamente, tinham um poder germinativo bastante baixo. Portanto, esta aqui é, digamos assim, parte do produto de cerca de 50 anos de políticas, de estratégia para o desenvolvimento da agricultura. Agora o ministro diz que quer ele elaborar o seu próprio programa. Quando estamos com um partido que tem 50 anos de fracasso, com mais de 15 ou 20 programas que eu disse aqui, fracassados, incluindo o Sustenta, ele agora quer criar o seu próprio grupo de nhonguistas, o seu próprio grupo de golosos. Atenção uma coisa, outra coisa também importante. O Sustenta, quando eu disse que não cria o tal desenvolvimento rural integrado, não conseguiu melhorar uma das preocupações da agricultura desde 1975 até hoje, que é o crédito ou o orçamento para a investigação agrária. Até hoje, a investigação agrária, temos neste último orçamento, e tantos outros, a investigação agrária tem 0,02% do PIB para a investigação agrária. É por isso que não há investigação nenhuma. Não se faz investigação nenhuma em matéria de agricultura aqui em Moçambique. Está no zero, está caído. Como é que vamos desenvolver a agricultura com isto? Neste momento, os dados indicam que menos de 10% dos agricultores de Moçambique tiveram acesso aos extensionistas. Agora, a cereja sobre o bolo. Não sei se a produção tem aí. Mais grave. Mafiosos, mentirosos, falsários. O Sustenta apresentou estatísticas de produtividade que tinha alcançado. Coisa curiosa, foram apanhados, foram descobertos. A OMR fez uma investigação muito interessante. E que fez... Não tens aí a imagem? Está aí. Quem quiser vai ver essa edição deste trabalho, vai encontrar uma coisa curiosa. Os dados de produtividade indicados pelo o chamado inquérito integrado agrário e os dados estatísticos apresentados com o Sustenta eram diferentes. E o Sustenta apresenta dados de produtividade de vários produtos muito acima da realidade. Este é um assunto que eu já fiz uma live a falar sobre isso, não vou falar mais, mas só para ficar claro, estou a falar com dados aqui concretos, estou a falar com dados concretos de mentiras, de falsidades, de números inventados sobre a produtividade. Tudo uma grande falsidade. Ok? Outra questão também que eu queria levantar aqui para vocês é que em Moçambique, ao longo de 50 anos, o orçamento que é dedicado a tal área, que dizem que é a mais importante para o desenvolvimento agrícola, para o desenvolvimento, digamos, econômico no país, que é a agricultura, do orçamento do Estado, tem menos de 5%. Menos de 5% do orçamento. Do crédito geral que vai para a economia em Moçambique, menos de 2%. Ok? Menos de 2% investimento vai para a agricultura. Então, últimas perguntas que eu agora quero deixar para o ministro da Agricultura. Muita coisa já foi dita por aí. Perguntas que eu tinha deixado ao ministro anterior que não conseguiu responder no Parlamento. Volto a fazer assim. Primeira questão que eu faço. Qual é o relatório de atividades do Sustenta? 2. O Tribunal Administrativo fez as suas auditorias ao Sustenta. Já leu os relatórios do Tribunal Administrativo? E o que é que vai fazer para a grande roubalheira que foi feita no Sustenta? Os administradores do Sustenta
que receberam fundos do Estado elevadíssimos. Têm salários muito acima daquilo que é a média de um funcionário público. Temos diretores no FNDES a receberem por mês $6.000, $7.000. E não pagam impostos ao Estado. O que o senhor tem a dizer acerca disto? Os 2.000 assistencialistas que vão ao olho da rua hoje, com todo o investimento que fizeram para o próprio Estado, o que o senhor tem a dizer sobre isto? Passam 8 anos. Ainda não existe relatório e contas do FNDES. O relatório e contas, onde está? O que foi feito? E tem que ser apresentado ao público. Onde estão os relatórios do Banco Mundial sobre o Sustenta, sobre o FNDES? Sr. Ministro, tem que responder a isto. Se não consegue responder a isto, vai correr para produzir o seu programa. Há um momento. Antes de ir produzir o seu programa, responda a estas questões. E também, vamos dizer por fim, é momento este, concordo, do antigo ministro Celso Correia, também ser levado agora à barra da justiça. Chegou agora o momento exato do Celso Correia responder para as suas falcatruas enormes que fez com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Hoje levantei questões técnicas aqui. Mas há muitas falcatruas no meio disto. Por exemplo, a Operação Tronco. Onde está o relatório da Operação Tronco? Está onde? Está trancado às 7 chaves. O que foi feito com a Operação Tronco? Quanto é que foi arrecadado de receitas? Onde é que as receitas da Operação Tronco foram? E sabemos que a Operação Tronco também está ligado com a questão da Luxoflex. Ligado com o filho da presidente do Tribunal do Conselho Constitucional e com a filha do antigo presidente Filipe Jacinto Inhosse. Isto é uma rede. Tá vendo? Isto é uma rede. As mafias todas já se encontrarem no mesmo ponto. Então, onde está a questão da Operação Tronco? Então, tudo isto é um pacote mais do que suficiente para dizer que é escandaloso um ministro da Agricultura vir dizer que não sabe nada sobre o Sustenta. Ou sabe tanto que até tem medo de admitir isso em público. Então prefere esconder-se numa de quê? Não sei. Isso faz-me recordar o julgamento das dívidas ocultas. Quando perguntavam a alguém que estava muito comprometido com um assunto, dizia, não tenho nada a declarar. Não sei. Então acho que é a mesma coisa que o ministro fez. Sabe que o assunto é bicudo, o assunto é grave, então prefere dizer que não sabe. Mas estão descobertos. É como se diz, é uma lebre ou um gato que tentou se esconder e o rabo ficou de fora. Então não tem como. Tem que responder às perguntas que eu coloquei aqui. É uma pena também que no nosso parlamento também, o parlamento agora também, bom, está o que está. Mas essas são questões fundamentais, estas perguntas que eu coloquei, que deveriam ser efetivamente colocadas no parlamento para o povo todo ver. Esta vergonha enorme que está aqui. Por outras palavras, FNDES e Sustenta é uma nova máscara das dívidas ocultas em Moçambique. Da mesma maneira que tivemos o julgamento das dívidas ocultas, estamos a precisar do julgamento sobre o Sustenta e sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Temos mafiosos que estão lá escondidinhos, mas é preciso arrancar esses mafiosos para vir a responder em público. Agora, se o ministro da Agricultura faz parte do Estado... a propósito, ele é do Partido Frelimo. Isto também estava lá no Gabinete de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, que, curiosamente, estava sob tutela do ministro Celso Correia. Como é que nunca soube, nunca ouviu falar disto, não acompanha? Então, aqui temos um caso grave, um escândalo a nível nacional que tem que ser esclarecido. E há pessoas que têm que responder no banco dos réus por isso. Espero que a Procuradoria faça alguma coisa. Bom, pelo que sei, nós é que estamos toda hora a ser chamados para a Procuradoria, vamos lá sempre sentar no banco, ficamos 10 horas. Quando estão aqui evidências de pessoas que defraudaram o Estado, que estão a sangrar o Estado, sem dor e sem piedade, estão aí numa boa, tranquilos.
como temos este caso, era bom, este era o contributo que eu queria dar em relação ao tema que se tornou polêmico relativamente ao sustento. E assim foi o nosso programa de hoje. Foi um prazer enorme. Portanto, queria aqui fazer, como sempre, um forte abraço. Um beijo e tchau! Xitonga política, política ibe rimi la wena. Xitonga política.